Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. O Mengão conseguiu uma importante vitória contra o Fluminense na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Flamengo 2, Fluminense 0. A próxima partida, o Flamengo pode perder por 1-0, que mesmo assim se consagra campeão. Vamos analisar aqui e reagir aos comentaristas da ESPN Brasil falando sobre este grande clássico. França puxarem esse contra-ataque e a partir do momento que tem a vantagem no começo do segundo tempo, consegue administrar com a qualidade que tem. Então esse pode ser lembrado como um jogo, como um ponto de virada para o Vitor Pereira no Flamengo. Por aí, Jean. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Pois, primeiro que assim, acho que foi um jogo em que os técnicos foram muito autorais, né? Ambos. Acho que o Vitor Pereira na escolha da formação inicial, e acho que começou o jogo, todo mundo já queria ouvir a entrevista do Vitor Pereira depois da partida para entender as explicações e as motivações das escolhas que ele fez. E não estou só falando da ausência do Gabigol, não, né? Ali o lado esquerdo com a dupla, né? Ayrton Lucas e Cebolinha, que acabou dando muito certo, é bom que se diga, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas, né? Principalmente pelo Ayrton Lucas. É que eu acho que tem uma coisa também, acho que muito se falou, e sobretudo no começo do jogo, quando o Flamengo começa aqueles 5 minutos iniciais marcando muito alto, pressionando. Ele fez isso por causa da intensidade, para ter os caras que fazem esse trabalho. Só que aquela pressão inicial do Flamengo durou uns 5 minutos. E depois, o que a presença do Ayrton Lucas junto com o Cebolinha entregou ao Flamengo no primeiro tempo especificamente, foi não deixar o John Arias jogar. Porque, evidentemente, o Ayrton Lucas tem um espaço de movimentação diferente no momento em que o Cebolinha está em campo. Então, a gente via o Flamengo se defendendo com uma linha de 5, de fato, no primeiro tempo. E o Arias, realmente, acho que participou muito menos do jogo do que costuma participar. Então, foi interessante. A gente vai ouvir as motivações pelas escolhas. Mas é o que eu disse, começa o jogo, antes mesmo do jogo, todo mundo querendo ouvir o Vitor Pereira e as motivações pelas ausências do Gabigol, que deve ser física mesmo, né? Mas também a ausência do Everton Ribeiro, que eu acho até que poderia começar jogando sim, né? Pelo que ele estava entregando quando ele deixa o time para manutenção do trio mais técnico, vamos dizer assim, do time do Flamengo, né? Ele, enfim, aí é uma escolha para ter jogadores com mais capacidade de marcação em campo. Embora o Everton Ribeiro seja do quarteto aquele que mais marca. Mas, enfim, ele tem que dar essas explicações. E do outro lado, agora o Diniz vai explicar, evidentemente, as mudanças que ele faz no segundo tempo, que, como disse o Léo, é bom lembrar, já deram certo em outras ocasiões. Então não é que o Diniz é uma porcaria, o Diniz é muito ruim, como é que o cara faz isso? Outras vezes isso tudo já deu certo. Mas eu achava que ele voltaria para o segundo tempo, tirando não um zagueiro, tirando o Keno, como já tinha dado certo, né, na final da Taça Guanabara para a entrada de outro jogador no meio, até porque o Keno não estava bem. Não foi o que ele fez dessa vez e não deu certo a mudança dele, de fato. Paulo Calçade, e houve uma coisa emblemática na formação, né, na escolha da escalação do Flamengo pelo Vitor Pereira. Hoje não havia ninguém do quarteto original, né? O Bruno Henrique, que já está afastado há algum tempo, o Arrascaeta machucado, ou então o Pedro é de uma segunda formação, digamos, se fosse uma banda seria a segunda formação, mas do quarteto original de 2019 ninguém, né? Com os dois no banco de reservas, o Everton e o Gabigol. Boa noite, Paulo, boa noite, companheiros, para você que nos assiste também. Eu fiquei muito, assim, para mim um ponto de partida para entender o Flamengo é aquela de entrevista do Vitor Pereira depois do dia 8 de março, quando perdeu de virada para o Flu, fez um ótimo primeiro tempo e um segundo que o Diniz conseguiu reestruturar a equipe e virar. E ele diz, olha, para encarar o Fluminense, ele foi muito claro, eu preciso de fisicamente um time consiga competir, porque eles se agrupam e se eu não recuperar a bola, o Flamengo dança. Sim. E aí começa a responder a tua pergunta. Com o quarteto disponível, não é fácil. Então, naquele jogo, esta escalação tem tudo a ver com a escalação dia 8 de março. 3 zagueiros, lá jogou o Léo Pereira, com o Rodrigo Caio e o Pablo. Hoje, Léo Pereira, o único do trio, que jogou no dia 8. Davi Luiz, Fabrício Bruno. Aí você encontra o Varela e não o Mateuzinho não está à disposição, tem que jogar o Varela. Jogou o Igor com o Gerson. O Thiago Maia não podia jogar
Hoje o Thiago veio com o Gerson. E no lado esquerdo, que jogou Cebolinha naquele confronto, ele não pode perder o lado do campo. E ele já não tinha o lado direito com o Mateuzinho e o Varela tem limitações. Ele vai de Ayrton Lucas e sem o Arrascaeta, ele transfere o Cebolinha para jogar do lado do Matheus França, que repete a escalação. O Matheus França jogou lá também. E um centroavante. Naquele jogo o Gabigol, neste jogo o Pedro. Então, o formato parecido, mas com o esquema diferente. Por quê? Porque você não tem a Arrascaeta, você tem muito menos controle no meio de campo. E para mim, diante daquela entrevista, olha, eu preciso fisicamente encarar o Fluminense, ele tomou a decisão de deixar a bola mais com o Flu, deixar o Flu subir. Isso é de certa forma, humildade. E usar uma estratégia do jogo que ele tem como estratégia, esperar mais e jogar nas costas. Então teve muito lançamento para uma defesa adiantada. Pode ver que teve um lance que se pediu alguns lances, né, de pegar a defesa, o Nino, o David Braz, né, ter que correr atrás de jogadores do Flamengo. Porque ele tinha velocidade, mas não tinha organização. Não, só até em cima do que você está falando, não me parece que tenha sido uma coisa imposta pelo Fluminense o fato do Flamengo começar os 5 minutos marcando muito alto. Eu acho que tinha aquela estratégia mesmo que é muito comum, que a gente vê demais também no futebol europeu, às vezes times até menores que jogam contra equipes maiores fora de casa, para surpreender, elas começam com uma marcação alta durante 5, 6 minutos. Foi o que o Flamengo fez e depois, eu acho que é o que você está falando, na hora que ele baixa as linhas e fica até com uma linha de 5 lá em vários momentos, aquilo ali é uma estratégia, né? Dois motivos. Eu acho que casa a estratégia com o jogo do adversário, que é do Flu te empurrar. Você sabe que a bola roda. E ele traz o Ganso sempre para os dois lados. O Ganso, o jogo gira em torno dele, nos lados. O Ganso fez muito isso, até colocou algumas bolas perigosíssimas. Ganso na saída de bola abre como lateral. Ele vem para buscar porque esse jogo gira em torno dele, pela qualidade que ele tem. Mas no segundo tempo tem 7 minutos que mudam tudo. Aos 20, entram Vidal no lugar de Thiago Maia, Gabigol no lugar do Cebolinha, Felipe Luiz no do Léo Pereira. Felipe Luiz vem jogar como o terceiro zagueiro, mas com uma subida na construção totalmente diferente. Muito o Flamengo não qualidade. tinha experimentado O time ganha isso. absurdamente em técnica. Absurdo. E eu acho que teve a ver também com o cartão do Léo Pereira, tinha sido aquele lance anterior, tal, muita reclamação, vermelho, amarelo, tal. E o Everton já era um Ribeiro. lado esquerdo com uma capacidade de produção ofensiva muito E o grande Everton com o Ayrton Ribeiro. Lucas e com o Cebolinha, né? Que é o Everton Ribeiro, no lugar do Matheus França. É um outro Flamengo, que aos 25 faz o segundo gol, 5 minutos depois, e aos 27 tem a expulsão de Samuel Xavier. E eu queria pedir para a nossa equipe colocar no ar um momento do jogo que explica essa guinada, essa virada do Flamengo. Depois das mudanças? Das mudanças, porque a posse era do Flu. E o segundo tempo é mais posse do Flamengo, mesmo antes da expulsão. Isso aqui é uma cobrança de lateral. Olha a posse de bola do Flamengo até fazer o gol. Atenção ao relógio, ó. Segundos passando, o relógio andando. E você viu isso em que momento no jogo? E que talvez não fosse possível, né, Cassado, com a formação anterior. Exatamente. Né? Perfeito. Exatamente. Mas no primeiro gol já tem uma posse de bola mais agressiva. O Flamengo começa a acelerar mais o Mais jogo. direta, né? Mas isso aqui é um jogo totalmente diferente daquela proposta inicial de acelerar nas costas do Fluminense subindo. Porque ele tem, esse é o Pedro. Só jogadores do olha o Flamengo tamanho. tocando na Só bola. Só posse do Flamengo, não tem problema. Então 1-0, ó, o Felipe Luiz subindo para construir. O Léo Pereira não é essa característica. Ele entrou para ser o terceiro zagueiro. 11 contra 11 aí. 11 contra 11. Vamos olhar, tranquilamente. Com as 4 mudanças, é impressionante. E fazer isso contra o Fluminense. Exatamente. Então, mas aí é a questão, né? Assim, o Flamengo ele tem capacidade técnica para fazer isso em todo jogo até. Assim. E aí aparece o dono do jogo, que é o Ayrton Lucas. Fez o gol e essa 1 e 5. Mas assim, a conversa é legal porque no início, né, num primeiro momento, o Vitor Pereira não parte para isso. Nós somos o Flamengo e nós vamos dividir a posse de bola com o Fluminense. Vamos comandar o jogo. Você falou. Mas essa humildade é problemática se tratando de Flamengo, porque o torcedor, quando enxerga essa postura, geralmente tende a ser
reativo. Falou, opa, isso aqui não é Flamengo. E teve. Se a gente pegasse o termômetro, se a gente pegar o termômetro das redes sociais, Nossa, né? Não, e alguns momentos de vaia no próprio Maracanã também. da torcida do Flamengo. A escalação inicial e a proposta de jogo do primeiro tempo desagradou muito. Muitos torcedores acreditam que isso não está no DNA, mas o Vitor Pereira, nesse momento, ele precisava ser pragmático. Ele não podia jogar com essa ideia, não, vamos abrir, jogar, fazer valer a parte técnica do Flamengo. Para mim, ele foi hábil ao entender o que o jogo pedia. E nisso, ele foi muito bem. O Fluminense é um adversário incomum nesse sentido, né? Por isso que acho que, como o Breider coloca, a identidade do Flamengo para a temporada não pode e não vai ser. Não vai, porque assim, o Flamengo é um time que os jogadores que tem, pelo elenco que tem, e até mesmo por uma certa exigência do torcedor, que quer se identificar com o que ele vê em campo, o Flamengo não vai jogar 38 rodadas do Brasileiro assim, nem 6 rodadas de fase de grupos de Libertadores, até porque o adversário não vai ter interesse em agredir, em sair, em tentar sufocar. Então o Flamengo vai ter que achar ainda soluções de criar, de furar bloqueios, de ser menos lento com posse, acho que tudo isso são circunstâncias que ele vai tentar achar, mas estando no cargo é mais fácil, né? Não, e tem outra coisa. Claro que a gente está falando de um contexto que o adversário é o Fluminense, que gosta de ter a bola, que vai jogar mesmo contra o Flamengo, que não vai se intimidar. A gente está falando de um contexto que era um contexto, ou é ainda até um contexto complicado para o Vitor Pereira, né? Olhando para a questão do que aconteceu até agora e do que significa essa final do Campeonato Carioca, que poderia ter um significado muito diferente, né? Se o que aconteceu até agora tivesse rolado de maneira diferente, mas tem um contexto também que vai ser completamente diferente na temporada em relação aos jogadores que ele vai ter à disposição. Porque é claro que na hora que ele tiver o Gabigol 100% fisicamente, na hora que ele tiver o Arrascaeta à disposição, esses caras jogam, esses caras são titulares, esses caras não vão ficar no banco. Porque deu certo o jogo da primeira final do Campeonato Carioca. Não, era um contexto muito específico que incluía, inclusive, a ausência dos dois, não é nem de dois dos principais jogadores. É dos dois principais jogadores do time do Flamengo, do elenco do Flamengo. Mas ele na forma de atuar do Vitor Pereira, ele é um treinador que, independentemente do time que ele esteja dirigindo, ele está o tempo todo mirando o adversário e ele vai mover a escalação de acordo com o adversário. Sim. O Diniz não faz isso. O Diniz é o time do Diniz, é aquele time, você não fala assim, o Diniz hoje tirou, ele pode fazer do primeiro para o segundo tempo. Sim. Mas assim, iniciar o jogo é muito raro você lembrar um jogo que o Diniz mexeu na escalação da equipe e deixou titulares no banco. Não, o time do Diniz é aquele, ele joga o jogo dele. E o Vitor Pereira mexe. E ele reconhece. Isso muitos treinadores falam isso, né? Ressaltam a dificuldade de enfrentar o Fluminense, principalmente os estrangeiros que estão no Brasil. O Luiz Castro já falou isso, o Vitor Pereira foi muito claro, mas ele ganhou o jogo. Então estava cheio de pedra na mão de um monte de gente para jogar no Vitor Pereira. Opa! Foram jogadas antes do jogo e agora ele ganhou a partida. Agora as pedras mudaram. As pedras vão para outras mãos. Evidentemente, não dos torcedores do Fluminense, Exato, que eu acho que ainda reconhecem e tem que reconhecer o trabalho muito bom que o Diniz vem fazendo, não só nessa temporada, mas vem fazendo de maneira geral. Mas que já tem um monte de gente com pedra para tirar no Diniz. E não quer dizer que as decisões dele não possam ser contestadas. Lógico. Né? Contra um Flamengo, que é o que é, e ainda mais que naquele momento a gente sabia, tinha jogadores importantes para saírem do banco e fazer aquilo que o Vitor Pereira fez na hora que ele muda 4 ao mesmo tempo e coloca esses 4 com essa qualidade. Quer dizer, o Diniz, na hora que ele tira um zagueiro para colocar o Lima, ele sabe que existe a possibilidade do Flamengo ficar muito mais técnico dentro de campo do que ele era naquele momento. Porque ele tinha no banco o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz. Não houve uma resposta à altura do Diniz. Mas não, eu acho até que não foi a resposta à altura, porque assim, ele muda antes. Ele é obrigado a dar a resposta depois da expulsão, né? Ou seja, ele fica pouco tempo com essa formação. É verdade. Não dá nem para fazer a avaliação direito, mas assim, ele muda antes, né? Mas ele mexeu no intervalo, colocando o Pirani no lugar do Keno, que não estava bem. Mas aí, perfeito. Até porque você já tinha superioridade no meio campo, você poderia até reforçar essa superioridade. Eu só achei que talvez, até por ser o Flamengo, mas aí eu entendo. Eu acho que a mudança que ele fez no intervalo fazia todo sentido do mundo. Porque o Keno estava mal. Da outra vez, inclusive na final da Taça Guanabara, ele tira o Keno e coloca o Lima, né? Se não me engano.
E o André recuado no intervalo também. Que, aliás, o André fez um baita primeiro tempo. Que jogador é o Nossa André? Senhora. O André é Sim. gigante, assim. É um Como cara, faz a diferença no meio de campo? é um jogador enorme, assim. É um jogador de um nível absurdo. Então, assim, eu acho que a mudança, a primeira do Diniz, foi muito boa. E era uma mudança interessante. E não tinha para onde correr também. Se ele quisesse manter a característica e colocar um jogador de velocidade, olhava para o banco do Fluminense e não tem. E o Flamengo sobra tantas opções que o Vitor Pereira morre sem utilizar um jogador que seria muito útil para o Diniz. O Marinho, por exemplo. Sim. Pelas características. E o Fluminense mostra que tem um teto. O Fluminense hoje, por mais que seja um trabalho competente, o Diniz não tem essas mesmas opções para mexer com o jogo, até mesmo para fazer um plano de jogo complexo, como o Vitor Pereira fez, indo para uma primeira abordagem mais física, tentando sustentar e, com a vantagem, segurar com jogadores mais técnicos. O Diniz não tem esse luxo. Então, acho que a única coisa criticável do Diniz hoje foi ali o destempero. A reclamação com a arbitragem, depois da expulsão do Mas você Samuel não acha Xavier. que... Eu não sei, eu acho que assim... Por olhar para o adversário, que é o Flamengo, com toda a qualidade técnica que tem, com os caras que ele tinha para ainda colocar do banco de reserva, e de fato colocou quase que na sequência. Mas é que esses caras, para mim, que são questionáveis do ponto de vista... O que ele tem no banco seria suficiente para alternar a forma O que eu estou falando, só o que eu discuto, talvez é a saída do zagueiro. Eu acho que a mudança ali de você tirar um zagueiro, né? Sendo que você não está jogando com 3 zagueiros. Então a mudança de você tirar um zagueiro para colocar o Lima naquele momento contra quem é, porque acho que assim... E o Léo já falou, isso já deu certo em outras vezes. Não No pode... outro jogo mesmo deu certo. Ele não pode ser demonizado por isso. Não pode. Então, mas a questão é o Mas- tamanho, é o peso do adversário, né? A Isso, qualidade técnica exato. do adversário. E o risco que você corre. E talvez, a gente sabe- e talvez o fato, né, gente, de hoje ser o primeiro de 2 jogos, né? Então, por isso, você tem um jogo de Acho que volta. esse é o Isso. ponto E principal. você sabe do risco. E o Diniz, ele é, de fato, Sim. um técnico de correr riscos. Ninguém vai dizer que ele peca pela omissão, pela Ó, covardia. você quer um atestado de qualidade do trabalho que eu acho indiscutível? A gente passou os últimos dias discutindo quem era o favorito. E se olhar elenco com elenco, como é que você ia discutir isso? Né? E muita gente chegou a dar o Fluminense como favorito para a final, porque... Analisando o que jogava. Analisando o que cada um estava jogando. É. Né? Mas aí tinha muito demérito também. Óbvio, né? não, sem O dúvida. Fluminense muito mais cara de time, méritos do Diniz, e o Flamengo muito mais pela qualidade individual e algo meio bagunçado é o que se via. O técnico que dirige o melhor elenco do Brasil pensou hoje primeiro em como neutralizar as virtudes do Fluminense e depois É a humildade que em eu como falo. Porque potencializar é o o seu seguinte, se ele tivesse à disposição o Arrascaeta, você acha que o Fluminense... Vou escalar um Flamengo aqui do jeito que o povo quer. Teria o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, ou o Davi e o Léo Pereira, aí o Varela e o Ayrton Lucas laterais, Thiago e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. Ele escalaria esse time hoje? Se muito tivesse improvável. todos esses, eu não- Até porque, aliás, vale um parênteses, você Ó, está falando já? Depois a gente pode... O VP, Boa. Bora, VP, vamos lá. Vitor Tá. Pereira começa a falar nesse instante e nós vamos ao Maracanã ao vivo. Até para abastecer a nossa conversa aqui depois. E queria também que você falasse um pouquinho sobre o Ayrton Lucas, que fez o primeiro gol, deu assistência para o segundo, enfim, estava até envolvido na jogada que teve expulsão para o jogador do Fluminense, porque acho que foi um dos grandes destaques do jogo de hoje, né? Boa noite. Boa noite a todos. Assim, o jogo foi, eu para destacar individualmente, não há dúvida nenhuma que o Ayrton fez um belíssimo jogo, mas a equipa no seu todo, para mim foi consistente, uma equipa consistente, que soube exatamente o que tinha que fazer para defrontar um adversário forte, mas a saber explorar bem algumas debilidades que eles também têm, nós também temos, mas acho que foi um jogo consistente, um bom jogo, de uma maneira geral, de todos os jogadores. E estamos no intervalo de uma eliminatória, não, de uma final, a ganhar 2-0 ao intervalo e temos mais um jogo para jogar. Aqui, Vitor, aqui atrás. Aqui, ó. Tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Flávio Amêndola da Band. Eu queria que você analisasse a importância de uma vitória numa final, ela é natural, né? Mas no momento que o Flamengo vive, é um processo de reconstrução. Eu queria que você falasse primeiro sobre a importância desse resultado para a sequência, não só da temporada, mas para a Libertadores, que você tem também já no meio de semana. E eu queria que você falasse também um pouquinho sobre esse sistema que o Flamengo vem jogando, que a gente está muito habituado a ver o time com a bola.
Mas hoje a gente viu, principalmente no primeiro tempo, um Flamengo muito mais sem a bola, mas também sabendo se defender. Você espera isso para as próximas partidas ou hoje foi um caso específico porque o Fluminense é um time com características também de ter a bola? Obrigado. Os jogos com o Fluminense têm sempre este tipo de característica, não é? O Fluminense faz um jogo com muita bola, não quer dizer que seja um jogo de progressão com bola, muitas vezes é um jogo de toque para trás, toque para o lado, a chamar o adversário, portanto é o jogo deles, o jogo é que eles acreditam. Nós vamos ter muito mais bola, é claro que o que se pretende é que a equipa tenha mais bola. Não tem a ver com o sistema, tem a ver com os jogadores que fazem a interpretação do sistema, tem a ver com isso, não é? Porque alterando 2 ou 3 a equipa terá mais bola e ao mesmo tempo se jogarmos com um determinado sentido de sermos agressivos no momento de transição, naturalmente com jogadores mais fortes a atacar o espaço temos menos bola. Portanto, é uma questão, não tem a ver com o sistema, tem a ver com os intérpretes que expressam o sistema, que jogam no sistema. Mas eu acho que o que é importante é a equipa soube defender pressionando alto, a equipa soube defender quando teve que defender mais baixo, e isso era uma coisa que nós tínhamos que evoluir. Naturalmente, concordo consigo, a evolução tem que ser no sentido de sermos mais dominantes. Vitor, aqui, Gustavo Henrique. Ainda em cima disso que você estava falando, de marcando alto, hoje a tua escalação causou uma grande surpresa nas redes, em toda a torcida do Flamengo, porque existe uma tradição do Gabigol de sempre jogar muito bem em jogos decisivos e hoje, por sua opção, ele foi para o banco de reservas. E aí, paralelo a isso, percebi que tanto o Matheus como o Cebolinha, eles aumentaram a quantidade de velocidade do time do Flamengo, de marcação ali na frente. Essa tua opção de deixar o Gabi no banco, ela passa por isso, por essa força, por essa velocidade e por essa pressão lá em cima no adversário? Assim, em primeiro lugar, dizer que o Gabi que é um jogador fundamental para nós. Não é? Um jogador fundamental para nós, um jogador importantíssimo, capitão de equipa, portanto, muito importante. Eu estou a contar muito com ele, muito com a ajuda dele, porque não tenho dúvidas nenhumas da qualidade que ele tem. Agora, entendemos que, até pelas características do adversário, precisávamos de verticalidade no momento de tanto uma pressão mais forte como verticalidade no momento em que ganhamos bola. E o Gabi também teve uns dias de fora, parado, não é? A debelar aquela pequena lesão que tinha no adutor. Eu entendi que durante mais ou menos 15 dias trabalhamos bem este jogo. O Cebola e o Matheus França são 2 jogadores que, para mim, até determinada altura do jogo iam ser importantes e estrategicamente foi isso que decidi. A conversa com o Gabi, tudo bem entre nós, a conversa honesta, frontal e a contar com ele já para o próximo jogo. Oi, Vitor. Boa noite, parabéns aí pela vitória no primeiro jogo. Eu queria saber, você até tocou no ponto agora dos treinamentos, né? Só que isso agora acabou. A partir de hoje, né? Vai ser muita viagem, muito aeroporto, muito descanso. Tem a final, segundo jogo domingo, já tem a estreia da Libertadores com viagem, com altitude em Quito. O que você, com a sua comissão, já está planejando em termos de estrutura de time, já para a estreia e, obviamente, para a final? A nossa preocupação neste período que tivemos para trabalhar foi preparar todos os jogadores, todo o elenco, para estar pronto para interpretar, para jogar qualquer jogo. Portanto, o que nós não preparamos só os 11 para jogar este jogo, nós preparamos 23, 24 jogadores para termos opções
para fazermos uma viagem de 7 horas e voltarmos a fazer outra viagem de 7 horas, mudando alguns jogadores e continuando consistente. Portanto, num calendário destes, para mim, não há outra. Para jogar com intensidade, para pressionar alto, para querer um jogo com dinâmica, tem que ser assim. Não podemos jogar sempre com os mesmos. É impossível. Aqui. Tudo bom, Vitor? Boa noite. Doutor ESPN. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o Felipe Luiz, a importância de ter um jogador desse de volta ali, tanto quanto lateral mesmo, que é a função dele, enfim, inicial de ofício, mas também naquela linha de 3, fazendo a construção às vezes como zagueiro, por favor. O Felipe Luiz dá-nos a tranquilidade com bola, a experiência sem bola. É um lateral a jogar naquela posição que eu gosto. Eu nunca disse que ia jogar sempre com 3 zagueiros, nunca disse isso. Nós podemos jogar com 3 zagueiros, como podemos jogar com laterais em vez de zagueiros. E podemos jogar, em vez de jogarmos com laterais, podemos jogar com extremos, não é? Com extremos a jogar por fora. Portanto, isso vai depender do jogo para jogo, daquilo que necessitarmos. Agora, o Filipe Luiz, de facto, deu-nos quando entrou, deu-nos essa tranquilidade. E ele e os que entraram deram-nos essa tranquilidade. Estrategicamente foi pensado que entraríamos mais incisivos no momento de transição, e depois lançaríamos jogadores para nos dar um bocadinho mais de bola, quando o adversário já está um bocadinho desgastado, e pronto, e foi o que fizemos. E o David Luiz e o Filipe Luiz fez parte desse grupo de jogadores que entraram e que nos deram mais tranquilidade com a bola. Vitor, boa noite. Vitor, queria te perguntar em relação ao primeiro tempo. O Flamengo até sofreu pouco, porque a linha de impedimento funcionou super bem, o Cano ficou em impedimento 2 vezes. O meio-campo, que parece que o Flamengo não ficou. O Flamengo perdeu o meio-campo ali, na minha visão, desculpa. Não sei se você concorda com essa análise, como é que você viu esse primeiro tempo. Em relação ao segundo, te perguntar sobre o segundo gol, que o Flamengo fica 1 minuto e 7 segundos com a bola, se isso tem a ver com esse tempo que você trabalhou. Tudo bem que não era a equipe que iniciou, mas foi uma jogada que o Flamengo rodou, teve paciência, o próprio Everton Ribeiro ali na finalização, o Gerson tirando o Martinelli com aquela mudança de posição. Queria te perguntar em relação a esse primeiro tempo e a importância de um gol com tanta paciência do Flamengo. Obrigado. Assim, eu considero que nós tivemos ali, no primeiro tempo, tivemos ali 20 minutos em que, de facto, o que nos faltou foi sairmos melhor com bola, temos mais bola, saímos com mais qualidade com bola, e aí permitimos que o adversário nos empurrasse um bocadinho lá para trás. Agora, as jogadas finalizadas pelo Fluminense foram quase todas com impedimento, quase todas com os adversários em fora de jogo. Portanto, o problema é que agora o futebol, em vez de se levantar a bandeira no momento certo, deixa-se o adversário finalizar, o adversário ganha confiança, nós perdemos confiança porque eles não assinalam no momento que devem assinalar, e depois deixam correr, deixam finalizar, deixam fazer golo até, mas isso é o futebol moderno. Agora, que a linha se comportou muito bem e faltou-nos essa maior tranquilidade e fluidez em termos de saída de bola. Faltou-nos isso. Não tenho dúvidas. Porquê? Porque nós, quando apostamos em jogadores mais verticais, deixamos de ter tanta gente para jogar por dentro, tanta gente para jogar com bola no pé. Portanto, a questão é essa. Apostamos na primeira parte de uma forma e apostamos na segunda parte de outra forma. Temos jogadores que jogam mais por dentro, que jogam mais, que juntam mais jogadores mais associativos por dentro, menos verticais, e foi assim que pensámos este jogo. O segundo é um golo trabalhado com aquilo que fomos trabalhando durante estes 15 dias. Fomos trabalhando, apercebendo onde é que o espaço se abre e conseguimos, de fato, uma boa ligação de corredores e aparecemos de trás para a frente e fizemos um gol bonito. Vitor, Raiza Simplício da Gol Brasil. Agora não tem mais tempo para treinar, o calendário no futebol brasileiro é muito complicado, já tem estreia na Libertadores, próximo jogo de novo contra o Fluminense. Eu queria que se você pudesse
me dizer em quantos % você acredita que a tua equipe está pronta para esse início de temporada, de calendário complicado, digamos assim, e 2-0, uma boa vantagem, depois de tudo que o Flamengo passou até aqui, com Supercopa, Mundial, Recopa, dá um friozinho na barriga de estar mais perto do primeiro título com o Flamengo? Um friozinho na barriga, ou tenho fome, quando tenho fome, ou então quando não estou bem dos intestinos, né? É um bocadinho assim, estou a brincar, mas é assim. Nós estamos mais preparados hoje. Hoje estamos mais preparados e mais consistentes. Naturalmente temos que evoluir, temos que continuar a evoluir. Agora os jogadores estão alinhados, não só o 11 que iniciou hoje, mas toda a gente está alinhada, toda a gente entende hoje, passado este período que é natural, um período natural de alinhamento, de percepção, de compreensão do que o treinador quer, do que os jogadores podem dar, e vamos continuar a evoluir, sabendo que o calendário, por isso é que eu estou satisfeito não só com os 11, mas com todo o elenco, porque eles têm trabalhado muito, trabalhado bem, focados e com responsabilidade e unidos, que é o mais importante. Última pergunta. Tudo bem, mister? Boa noite. Bruno Vilafranca, da S1 Live. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu vou insistir numa pergunta que eu já fiz ao senhor aqui em uma dessas coletivas, e o senhor me respondeu que o Flamengo deveria, claro, o Flamengo de um mês e meio atrás, deveria saber sofrer um pouco mais os diferentes momentos da partida. E hoje a gente viu o Flamengo, no primeiro tempo, principalmente, sabendo sofrer um certo volume de jogo do Fluminense, mesmo que esse volume não tivesse criado tantas chances claras de gol. Então eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa evolução, já que o Flamengo sofria gols, agora, pelo menos na partida de hoje, não sofreu. E a gente sabe que o Flamengo teve alguns dias para o senhor trabalhar essa equipe. Então, por favor, que o senhor fale um pouco mais sobre essa evolução. Obrigado. Eu concordo consigo, só ia corrigir o adjetivo, que para mim não é sofrimento, para mim é gestão, é saber gerir os momentos do jogo, ou seja, saber jogar sem bola, saber jogar com bola. Nós tivemos períodos em que não tivemos bola, naturalmente quem joga com o Fluminense sabe que o Fluminense tem essa tendência de ficar com bola, nós sabíamos que íamos ter momentos em que tínhamos que saber gerir, saber defender bem, de forma consistente, quando não tivéssemos a bola, saber feri-los quando ganhássemos a bola, saber exatamente os momentos de acelerar o jogo e os espaços. Na primeira parte falhamos uma vez ou outra por uma questão de decisão, que é natural, que também acontece no futebol. Decidimos mal, o último passe, ou a bola sai antes, mas já na primeira parte tivemos 2 ou 3 situações em que podemos ter feito gol, e depois acabamos por fazer um golo, e a segunda parte já foi uma segunda parte gerida de outra forma, né? Mas é o que eu digo, não tem a ver com o sistema, tem a ver com os jogadores que interpretam o sistema, né? Tem com as características dos jogadores que estão em campo, e foi assim. Está bem? Obrigado a todos, obrigado, mister. Obrigado. Boa noite. Muito bem, de cabo a rabo, então, toda a entrevista do técnico Vitor Pereira é tema a partir de agora aqui no Linha de Passe, e é tema também, ao mesmo tempo em que falava o Vitor Pereira, concedia a entrevista coletiva, Gabigol na zona mista, até numa pergunta a um colega nosso da Jovem Pan, disse que conversou, né, que houve ali alguns temas em conversa com o Vitor Pereira, e um desses temas, eu acho mais relevante, né, nessa resposta dada pelo Gabigol agora há pouco na zona mista, um dos temas, a vontade de voltar a jogar como centroavante, e inclusive ele cita, né, se for necessário, brigar pela posição com o Pedro. Bastante relevante isso, né? Muito relevante a declaração, e você quer saber, eu acho muito positivo isso para o Flamengo. Por quê? Porque na hora que o Gabigol fala algo como isso... Isso já de antemão desfaz aquela ideia que muita gente tinha
de que o Vitor Pereira não vai poder tirar um ou outro do time. Se tirar o Gabigol, se tirar o Pedro, se tirar o Arrascaeta, se tirar o Everton Ribeiro, ele vai ter problemas. É bom que se diga, ele já tirou, né? Já tirou o Everton Ribeiro, tirou agora o Gabigol e não atribuiu principalmente a questão física, a saída do Gabigol do time. E o Gabigol, em momento algum, fez cara feia, reclamou. Pelo contrário, estava brincando no banco de reservas antes do jogo, ali com o Vidal, brincando no aquecimento.